Parece que as mudanças do professor Vitor Pereira não têm surtido muito efeito no desempenho do time do Flamengo, não é mesmo? Eu me chamo Jorge, sou do canal Vaque Jorge e estou aqui para falar um pouquinho das minhas impressões e da minha opinião sobre o time do Flamengo. Bom, como todos sabem, ultimamente o Flamengo vem desempenhando muito mal, seja Campeonato Carioca, Mundial, Supercopa do Brasil, Recopa, não importa. Quando o Flamengo pega um adversário mais parrudo, ele acaba perdendo. E muitas pessoas têm dito que mas é o condicionamento físico do time que não está entregando tudo que precisa, muitos erros técnicos, jogadores não estão se esforçando, começo de temporada, pressão da torcida, pressão da diretoria, pouco tempo de trabalho. Bom, eu acredito que, honestamente, nada disso seja realmente um fator importante. O que está errado no time do Flamengo é como está jogando o Flamengo de hoje. O Flamengo sempre foi um time que gostou de dominar o campo. Um Flamengo agressivo, um Flamengo que se impunha, um Flamengo de toque de bola. O Flamengo atualmente joga com 3 zagueiros, 2 alas e 3 volantes. O que isso significa? Bom, de uma maneira geral, um time mais resguardado defensivamente. Um time que não sofre tantos gols, né? Se comparar ao Flamengo, que sempre jogou com 2 zagueiros, 2 laterais e 2 volantes, atualmente nós temos 2 homens a mais, né? Parece que não está dando muito certo. E por que não está dando muito certo? Porque o Flamengo não sabe jogar pressionado. O Flamengo não sabe jogar reativamente. O Flamengo não sabe marcar por zona. O Flamengo não sabe o básico de defesa. Por quê? Porque não é bem treinado? Não. Porque é um time que tem jogadores do meio para frente muito, muito bons. Um time que sabe tocar bola, um time que tem um contra-ataque rápido, um time que sabe explorar tanto o centro quanto as extremidades, que utiliza muito bem os espaços entre a zaga e o meio-campo inimigo e não está fazendo isso. Por que não está fazendo isso? Porque é um time acuado. É um time que pensa defensivamente. É um time que atualmente não tem criação de jogadas. Por quê? Porque o senhor Vitor Pereira cismou que um dos 2 meias desequilibra o meio-campo do time do Flamengo. Como pode uma dupla de ouro que desde 2019 está rendendo diversos títulos para o Flamengo, agora é motivo de desequilíbrio do time? É verdade. E já como não dá para barrar Jorginho de Arrascaeta, porque a torcida reclamou, o dirigente reclamou, o jogador reclamou e até mesmo o empresário, bom, vamos barrar quem aceita. E quem aceita é Everton Ribeiro, que não quis criar mais um clima de tensão lá dentro e falou que aceitaria o banco de reservas. O problema é que Everton Ribeiro não tem um substituto à altura, assim como não tem Jorginho de Arrascaeta. E se com um desfalque de um dos 2 já era difícil jogar, imaginem com de Arrascaeta enfrentando um início de temporada em que não tem um bom rendimento e Everton Ribeiro no banco. Mas o primeiro tempo contra o Fluminense funcionou. É verdade, funcionou. Mas funcionou por quê? Porque o Flamengo jogou com uma intensidade que nunca jogou e que não é necessária. Tanto não é necessária que quando chegou nos minutos finais do segundo tempo do jogo, perdeu o jogo. Por quê? Porque não tinha mais perna, porque não tinha mais técnica, porque não tinha mais jogador. Não adianta você colocar o Pelé faltando 2 minutos para acabar o jogo num time que não tem a menor noção do que está fazendo, que ele não vai ganhar o jogo. Isso é ridículo. Botar o Everton Ribeiro faltando 30 minutos para acabar um jogo, com um time que ele não tem nem com quem tabelar, porque os jogadores de melhor qualidade saíram ou estão cansadíssimos, ele tem rapazes da base que estão sofrendo a pressão, talvez, de um primeiro clássico, de uma primeira final, porque, querendo ou não, era uma final contra o Fluminense. E ele lá, perdido, não tem o que fazer, não tem com quem tocar. O Everton Ribeiro não é aquele jogador que pega a bola, dribla 2, 3, 4, 5, 6, faz o gol. Não, ele é um jogador que domina, olha, vê o espaço, pensa, infiltra uma bola, dá uma assistência, faz o gol. É por isso que ele é um gênio. Por isso que ele dá um drible 2, toca a bola, recebe, dribla, passa. Ele é um meia de armação. Ele não é um centroavante, um ponta, ele não é nada disso. E fica muito difícil jogar no time do Flamengo quando você não tem os seus meias de criação. Os lados do campo não funcionam. Mateuzinho, como ala, péssimo. A marcação dele não funciona e quando ele apoia o ataque, ele normalmente não faz boas jogadas. O Varela, então, no ataque não existe. Lado esquerdo, Ayrton Lucas vinha desempenhando um bom papel e foi banco de reservas. O substituto,
Bom, poderia ser o Marinho improvisado. Não daria muito certo, né? Por mais raça que o jogador tenha. Então chegamos à figura de Cebolinha. Cebolinha, que para o espanto de muitos foi o melhor jogador em campo. Veja só você o quão despreparado está esse time do Flamengo. Um ponta esquerda está fazendo uma função de ala, que em tese é uma função defensiva, e ele é o destaque do time. Você tem um jogo em que está empatado contra um grande rival teu. Tu tem um grande atacante chamado Pedro, vulgo Queixada, e ele não joga o jogo. E aí na coletiva de imprensa o treinador diz que o jogador não tinha condições de jogo porque estava lesionado. Até o fisiologista dizer que na verdade ele tinha. Então o que aconteceu foi que o professor Vitor Pereira não quis utilizar o Pedro. Talvez ele tenha pensado que o Pedro também desequilibrasse o ataque. Mas tinha Gabigol. Tinha Gabigol. Só que só até os 20 primeiros minutos do segundo tempo, né? Depois ele foi tirado de campo, junto com a Arrascaeta. E aí o Flamengo desandou. Aí o Flamengo não teve mais criação. Aí o Flamengo não teve mais alma. E por que isso? Porque Vitor Pereira tem uma mentalidade defensiva. Porque Vitor Pereira não joga o time para frente. E nunca jogou. Não jogou contra o Corinthians. Não jogou quando era treinador de qualquer outro time. Não é a mentalidade dele. E é uma mentalidade que não se encaixa no Flamengo. Me desculpem, mas ter 3 volantes não faz do Flamengo um time com melhor meio-campo. Não. Faz o Flamengo ser um time mais pobre. O Flamengo não tem criação. O Gerson é um bom jogador, jogou na Europa, fez até papel de centroavante. Só que isso com o time do Sampaoli, num gramado bom, na condição boa, com craques do lado dele. Balela. Não é por isso que o Gerson jogou bem lá. Não é por isso. É porque o time tinha uma noção de jogo. Era um time que atacava. E por isso a bola chegava no Gerson e ele fazia gol. Até eu posso jogar profissionalmente e fazer gol. Me mandem 1000 bolas e eu faço um gol. Agora, o time do Flamengo, do jeito que tá, com o Vidal errando passes, que não se sabe como um jogador daquele nível erra, Thiago Maia perdido, o próprio Gerson tendo que carregar o piano nas costas, os 2 zagueiros do Flamengo, agora são 3, né? Os 3 zagueiros do Flamengo expostos a todo tempo. Tem erro de marcação, tem erro de posicionamento. A linha média do Flamengo está muito distante da linha de ataque. Dorival Júnior normalmente jogava essa linha de meio-campistas para frente, compactava no ataque. O que acontecia é que o time do Flamengo se tornava mais ofensivo. Vitor Pereira está tentando compactar a linha para trás. Então, está querendo dar uma condição mais defensiva ao time do Flamengo. Só que, concordam comigo que se a tua linha de meio campo fica mais para trás, ela se afasta da linha de ataque. Isso é óbvio. E você precisa ter jogadores que criam mais jogadas. Você precisa ter jogadores de classe que quebrem as linhas, que achem espaços, que façam lançamentos, que driblem, que tenham recurso. E não é tirando a Arrascaeta, o Everton Ribeiro, que você vai conseguir isso. Mas Gabigol faz o papel de meio-campista. Só que Gabigol não tem a genialidade no meio-campo, diga-se de passagem, no meio-campo, de Everton Ribeiro e de Arrascaeta. Gabigol tem que ter perna para quando receber a bola, dominar, girar, arrancar, driblar e bater pro gol. Não é o que está acontecendo. Se vocês repararem, todas as arrancadas do Gabriel, ele está perdendo na corrida. E por quê? Porque ele está marcando igual um louco para tentar manter a bola no ataque, porque ele sabe tão bem quanto eu e quanto você que o Flamengo não tem uma boa zaga. O Flamengo não tem um sistema defensivo bom. E não tem por quê? Porque não é da essência do time e porque não tem treino para fazer isso. O Flamengo não entende essa metodologia e demora para estabelecer esse tipo de jogo. E não vai ser o Vitor Pereira, em 2 meses, que vai fazer isso acontecer. E se ele insistir nessa metodologia, senhores, o Flamengo tende a piorar, ele vai ser demitido e nós vamos terminar, sabe como? Com mais uma dívida de 15 a 18 milhões, que é a multa do técnico. Acho eu que agora é momento de, sim, analisar o trabalho do Mister e perceber, será que vale a pena continuar com essa ideia de jogo que não encaixou até agora? Nós perdemos todos os títulos possíveis. Não vai ser agora, nessa pressão, nessa panela de pressão, que o time vai encaixar
e que a gente vai ganhar Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Não, não vai ser. E me desculpem, o Vitor Pereira não é um mau treinador, não. Ele só está colocando a filosofia de jogo errada para um time que sempre atacou. E não vai mudar. Ele é cabeça dura. O Flamengo é o Flamengo, sempre foi o Flamengo. Não vai mudar a metodologia de pensamento. A torcida não vai mudar a cobrança. O Flamengo é um time que joga para frente. Sinto dizer, mas o casamento Vitor Pereira e Flamengo está prestes a gerar mais um divórcio.